Beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos de Ezequiel, o último capítulo, 48. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Obrigado pela oportunidade de viver nos átrios do teu amor, da tua palavra. Amém. Bem, temos no capítulo 48, 35 versículos. E diz o versículo 1 em diante. São esses os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azer Enon, o limite norte de Damasco até junto de Amate e desde o lado oriental até o ocidental. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan desde o lado oriental até o ocidental. Aser, uma porção, limitando-se com Aser desde o lado oriental até o ocidental. Naphtali, uma porção, limitando-se com Naphtali desde o lado oriental até o ocidental. Manassés, uma porção, limitando-se com Manassés desde o lado oriental até o ocidental. Efraim, uma porção, limitando-se com Efraim desde o lado oriental até o ocidental. Ruben, uma porção, limitando-se com Ruben desde o lado oriental até o ocidental. Judá, uma porção, limitando-se com Judá desde o lado oriental até o ocidental. Será a região sagrada que a vez de separar de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que das porções desde o lado oriental até o ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que a vez de separar o Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Essa região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok que cumpriram o seu dever e não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram como fizeram os levitas. Será a região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, serão 25.000 côvados. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5.000 côvados que ficaram na largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para a habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas, Serão estas as suas medidas. O lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 ao ocidente e de 250. Repetindo o versículo 17 que nos diz: os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados enquadrados, isso é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. O que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim desde o lado ocidental até o oriental. Simeão, uma porção, limitando-se com Simeão desde o lado oriental até o ocidental. Isacar, uma porção, limitando-se com Isacar desde o lado oriental até ao ocidental. Zebulon, uma
porção, limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental, Gade, uma porção, limitando-se com o território de Gade ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi. Tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Ao lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, de Isacar e de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Asser e a de Naphtali. 35º e último versículo do último capítulo do livro de Ezequiel, capítulo 48, nos diz: 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Pois bem, por meio desses 35 versículos, nos fala o último capítulo de Ezequiel, o capítulo 48, sobre os limites de 7 tribos, do versículo 1 até o 12, os limites dos sacerdotes e dos levitas, do versículo 13 ao 14, nos fala sobre os limites da cidade, do 15º ao 20º, nos fala sobre os limites do príncipe, do versículo 21 até o 22, e os limites das outras 5 tribos, do versículo 23 até o 29º, e sobre as portas da cidade, do 30º ao 35. Sejamos templo do Senhor, que possamos repetir, ou, melhor dizendo, que possam repetir ao olhar para cada um de nós, conforme é dito na parte final do último versículo, do último capítulo de Ezequiel. Ao olharem para a gente, possam apontar e dizer: o Senhor está ali. Sucesso, que Deus a todos abençoe.